Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. O meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento com você alguma coisa do mundo teológico ou alguma coisa das minhas leituras. E hoje eu vim aqui para comentar a respeito de uma das minhas leituras. Na verdade, de um audiobook que eu estou escutando lá no The Pilgrim. Se você não tem esse aplicativo, fica aqui a minha indicação para que você tenha. Isso não é pago, viu pessoal? Eu pago o meu The Pilgrim para tê-lo. Mas vale a pena, tem muita coisa interessante lá, alguns cursos interessantes também. Então, ontem eu decidi escutar pelo The Pilgrim, começar a escutar pelo The Pilgrim, esse livro aqui, ó, Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, Práticas Sagradas na Vida Cotidiana. Inclusive lançado pelo próprio The Pilgrim, junto com a Box 95. Esse é um livro interessantíssimo, muita gente já falou dele por aí, muita gente já indicou ele. Mas o que eu quero conversar com vocês é a respeito de um fato específico que aconteceu logo no primeiro capítulo desse livro. Eu estava lá escutando e de repente a autora faz um argumento que eu não concordo. E não é um argumento qualquer, é um argumento que eu não concordo com veemência. E aí, eu devo continuar ouvindo esse livro? Mais ainda, será que eu posso indicar um livro para outras pessoas, mesmo que eu não concorde com tudo daquele livro, ou mesmo que eu discorde de uma parte fundamental ou uma parte importante daquele livro? E é isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Conversar a respeito daquilo que a autora propõe. Lá no final eu vou falar aquilo que me incomodou, ou seja, aquilo que eu não concordo com a autora, e vou dar a minha opinião se a gente pode ou não pode indicar esse tipo de livro, ok? Eu fiz algumas anotações aqui no meu caderninho e quero começar por eles. Uma coisa interessante desse livro é que o prefácio é feito pelo Igor Miguel, alguém que eu admiro bastante ali, aquele pessoal que faz ali o BTcast e tal. Inclusive estou até com o livro dele que eu recebi lá da Thomas Nelson Brasil. Ele publicou esse livro aqui, ó, A Escola do Messias, Fundamentos Bíblico-Canônicos para a Vida Intelectual Cristã. Então, é alguém que eu admiro bastante e é muito bom porque foi ele que narrou no The Pilgrim o seu próprio prefácio. Então você tem ali a própria voz do autor do prefácio narrando o prefácio. O livro é narrado pelas vozes lá da própria The Pilgrim, mas o prefácio é narrado pelo próprio autor do prefácio. Isso é bem interessante. Outra coisa é que os títulos dos capítulos aqui do Liturgia do Ordinário são muito bons. E vai aqui a minha indicação para você parar de ler aquele Bambambam aí, como é que é o nome dele? Aquele 12 Regras para a Vida. Agora eu lembrei. Jordan Peterson. Esse daqui é um livro melhor do que o do Jordan Peterson. E eu posso falar porque eu já li uma boa parte daquele livro. E é um livrinho ruim de se ler, viu? E esse aqui não, é um livrinho maravilhoso, inclusive de se ouvir lá pelo The Pilgrim. Então temos alguns capítulos assim: Acordando, Batismo e Aprendendo a Ser Amada. 2. Arrumando a Cama, Liturgia, Ritual e o que molda uma vida. 3. Escovando os Dentes, Ficando em Pé, Ajoelhando, Prostrando e Vivendo em um Corpo. Então você está vendo? Ela vai pegar aquilo que é ordinário, desde quando você acorda e vai fazendo ali as tarefas do dia a dia, e vai nos dar uma pegada a respeito de como podemos aprender com isso e como podemos viver uma liturgia do ordinário. E é muito interessante, bem interessante mesmo. No primeiro capítulo, então, nós temos esse título, né? Acordando, Batismo e Aprendendo a Ser Amada. E aí, eu devo dizer que a Tish, ela é uma sacerdotisa. Olha só, eu já sei que isso já vai causar alguns arrepios. Ela é uma sacerdotisa da Igreja Anglicana. É isso aí, da Igreja Anglicana na América do Norte. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, ó. Muito bem. Mas vamos lá. Releva, vamos embora. Vamos passar por esses preconceitos ou por esses conceitos que você pode ter. Bem, e ela tem uma escrita belíssima. Muito bela mesmo. Uma escrita de fácil interpretação. Tanto que ao escutar eu estava prestando muita atenção. Talvez seja o livro que eu mais prestei atenção no The Pilgrim. Por causa da escrita, por causa que a escrita chama a atenção. E então eu prestei bastante atenção nisso. E ela tem uma escrita belíssima e fluida. Você entende todo o argumento. Ela termina o argumento e começa um novo argumento dentro ali do mesmo tema. Então é uma escrita muito, muito boa de se ler. Além disso,
eu posso classificar esse livro aqui como uma autoajuda cristã evangélica. Não no sentido pejorativo, não no sentido de autoajuda como a gente está acostumado, mas em uma ajuda onde você vai ler esse livro e você vai ser ajudado a praticar rituais litúrgicos durante o seu dia. E aqui, quando eu digo rituais, eu também quero deixar claro que eu não estou falando de apenas uma coisa monótona feita externamente. Não, é você aprender a colocar Cristo, aprender a colocar o Evangelho em cada parte do seu dia, mas ao mesmo tempo não caindo naquelas coisas loucas que a gente vê por aí, né? Seja louco por Jesus e aí você vai e faz uma coisa específica no dia para demonstrar que você é louco por Jesus. Não, não é nada disso. É inserir o Evangelho no seu dia a dia. É inserir a mensagem do Evangelho naquilo que você faz cotidianamente. É isso a proposta do livro e pelo primeiro capítulo me parece que a autora está seguindo o caminho correto de nos fazer analisar e pensar a respeito disso. Mas vamos lá, o primeiro capítulo ela vai falar a respeito daquela declaração de Deus quando Jesus termina de ser batizado. Então Deus ali abre os céus e vê uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho todo o prazer, em quem me comprazo. E veja, quando Deus fez essa afirmação, ele fez antes de Jesus fazer qualquer coisa. Naquele momento, Jesus ainda não tinha feito nada. Ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha transformado água em vinho, ele não tinha feito absolutamente nada. Ele apenas se batizou. E logo depois do batismo veio então aquela afirmação. E ela então vai falar a respeito disso, de que nós somos amados antes de tudo. Mas veja, ela não cai naquele erro de você é amado incondicionalmente, não importa o que você faça. Não, ela não cai nesse erro. Ela só quer deixar claro que as nossas obras não fazem com que Cristo nos ame mais. Ela só quer deixar claro que antes mesmo de nós fazermos qualquer coisa, Deus já nos ama. E isso é muito interessante. A forma equilibrada que ela coloca esse ensinamento, talvez eu esteja achando belíssimo, porque eu estou cansado de ver esse ensinamento de forma equivocada por aí, mas é muito belo, é muito bom você escutar alguém falando desse ensinamento, desse amor de Deus por você, mas sem aqueles exageros. E ela então vai falar: olha, você quando levantar da sua cama, a primeira coisa que você precisa saber é que antes de você fazer qualquer coisa, você já é amado por Cristo. É obviamente que quando você sabe disso, isso vai reger todo o seu dia. Né? Não é, eu sou amado, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é essa a relação. É, sabendo que eu sou amado, eu tenho que viver como esse amado de Cristo. E sabendo que ele me amou, mesmo quando eu era inimigo dele. A segunda coisa que ela coloca nesse capítulo, que é interessante, é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ela utiliza esse versículo, mas ela utiliza de uma forma tão bela, não como uma força de expressão, não como uma frase para você dizer de manhã, como um mantra místico a ser difundido, mas ela fala de você ter real noção de que isso acontece de verdade. Hoje de manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram. Não é para você se energizar, não é para você ter um pensamento positivo, não é porque você está passando por uma luta e aí você declara. Não, nada disso. É você ter real consciência que mesmo na situação em que você está, por mais difícil que ela seja, as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. Foi mais uma belíssima mensagem que a Tish passou. E aí ela vai falar a respeito de uma citação de um outro livro do Dallas Willard, chamado Conspiração Divina, onde ele vai explicar que a conspiração, a maior conspiração divina de transformação da nossa vida é exatamente no nosso dia a dia. Não é nos super espetáculos, não é naquela conferência, não é lá no culto especial da igreja. Não. A transformação, ela se dá no dia a dia. É no seu trabalho, é aí com a sua família. É ali que Deus está agindo, te transformando diariamente. E aí ela utiliza até o exemplo seguinte: nós gostamos muito de assistir os filmes, porque nos filmes só passam as coisas principais. Né? No filme não tem o cotidiano. No filme é sempre tudo muito... o carro sendo perseguido, tudo muito... os pontos principais da vida.
Ninguém quer assistir um filme monótono, um filme onde só dá uma pessoa andando pela rua. Não. Muitas vezes você até pode assistir, desde que tenha uma trilha sonora, ou o que ele esteja falando seja legal, ou ele está indo encontrar o amor. Ou seja, nós gostamos de assistir as principais partes da vida. E muitas vezes nós trazemos isso para a nossa vida espiritual. Nós queremos apenas as principais partes. Nós queremos apenas fazer parte das cenas principais da nossa vida espiritual, quando na verdade Deus está nos transformando no nosso dia a dia, está nos transformando no nosso ordinário. Por isso, liturgia de ordinário. Muito interessante. Uma outra coisa que ela fala dentro disso é que nós não estamos sendo preparados para algo. Veja, aquilo que você está vivendo hoje, e isso entenda, isso é uma coisa que infelizmente está adentrando todas as nossas igrejas de uma maneira geral, de que aquilo que você está vivendo agora é uma preparação para aquele dia onde você vai então estar no palco, como já dizia a teóloga lá do Sabor de Mel. Não, não é só uma preparação para algo, é Deus te transformando no dia a dia para o agora, para o hoje. Entendeu? Aquilo que você está enfrentando hoje, aquilo que você está vivendo hoje, não é apenas Deus te preparando para algo no futuro. É Deus te transformando hoje para o hoje. Para você ser transformado hoje e agir hoje de acordo com essa transformação. Mais uma vez, ela é espetacular nessa demonstração. Bem, dito tudo isso, vou falar agora a respeito daquilo que eu não concordei com o livro. Ela utiliza, como eu disse, aquela declaração de Deus para Jesus, ali falando, esse é meu filho amado, mesmo antes de Jesus fazer qualquer coisa. E aí ela faz uma ligação dessa passagem com o batismo de crianças. Vai falar, olha, por que nós batizamos crianças? Justamente para também expressar para essas crianças que antes mesmo delas cantarem o primeiro hino, antes delas fazerem a primeira oração, antes delas fazerem qualquer coisa para Deus, elas já são amadas por Deus. E aí pega, né? Pega para mim, porque sou batista, e tenho problemas com essas afirmações. Tenho problemas porque, Jesus batizou adulto, então a analogia não serve. Jesus já era adulto, Jesus já entendia, ele já sabia o que ele estava fazendo. Então, a própria analogia ou o próprio exemplo não serve para fazer essa analogia de batismo de criança. Eu sei que existem sim bons argumentos para o batismo de criança, boas igrejas fazem isso, né? Eu não concordo com essa prática, mas eu sei que existem sim bons argumentos para isso. Entretanto, quando ela faz essa analogia com o próprio batismo de Jesus, ela pegou o exemplo errado, porque o exemplo ali é de alguém adulto, alguém batizando com 30 anos, não é de uma criança. Então, o exemplo foi equivocado para fundamentar aquilo que ela queria passar. Eu entendi o argumento dela, entendi o que ela quis dizer, mas não concordei com o argumento e achei que o exemplo foi mal escolhido para ela fazer isso. Mas veja, isso é algo fundamental para a minha fé, no sentido de que eu não creio no batismo, né, no peido-batismo, mas o livro, todo o restante do capítulo, é uma construção belíssima. E aí, eu paro de ler o livro simplesmente porque ela colocou algo uma coisa que para mim é fundamental, mas que eu não concordo? Não, eu não paro de ler o livro. E mais, eu indico o livro para outras pessoas. Por quê? Porque o livro é belíssimo, tem ótimos ensinamentos e, obviamente, a autora tem posições diferentes das minhas e posições que eu acredito ser defensáveis. Então, tudo bem. Não importa, né? Não precisa falar 100% a minha linguagem, não precisa concordar 100% comigo, ou eu ser aquele tipo de pessoa que só indico livros que sejam exatamente igual à minha teologia. Não, esse é um livro que vai fazer bem a tantas pessoas e esse pormenor do batismo fica em segundo plano diante de tanta beleza que está escrito apenas nesse primeiro capítulo. Então, fica aqui sim minha forte indicação para que você comece a ler também Liturgia do Ordinário ou que você comece a ouvir lá pelo The Pilgrim. Muito bem, esse Drops, que não foi Drops coisa nenhuma, né? 15 minutos de vídeo, é apenas para expressar essa opinião. Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça o seu like, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e hoje à noite nós temos live especial com o trio original. Eu te aguardo lá às 9 horas da noite. Um abraço.